O adoecer no aspecto psicológico é uma situação que ela envolve alguns fatores. E antes disso é preciso explicar que essa questão do adoecimento, ela faz parte da história da humanidade. Não se sabe quando foi a primeira doença. Sabe-se que o adoecer é parte do processo da existência humana. E quando você pensa sobre a questão do adoecimento psicológico, aí você envolve um misto de ignorância, com crenças das mais abomináveis, até as questões relacionadas à não compreensão social a respeito do adoecimento emocional e psicológico. E quando eu falo sobre isso, porque o adoecer no aspecto do psicológico do sujeito, ele é marcado pelas questões de fatores do ambiente, questões neuropsicológicas, questões existenciais e também as questões de relação intersocial do indivíduo com o mundo. Todos esses fatores, eles são preponderantes para essas situações. Os fatores do ambiente estão relacionados às pressões que o indivíduo vivencia na sua experiência, as questões relacionadas às suas necessidades sociais, que não são atendidas, por exemplo, a fome, conflitos, guerras, violência, questões relacionadas a processos de sofrimento psicológico, emocional. Quando você fala das questões relacionadas à inter-relação social dele, é sobre como é o convívio desse indivíduo no meio onde ele vive. As questões neuropsicológicas são questões muitas vezes que podem ser hereditárias, a partir de uma perspectiva biológica, e também podem ser questões relacionadas a adquirir isso por alguma situação que esse sujeito venha passar, algo que ele venha consumir e assim por diante. E quando você pensa também sobre as questões relacionadas a esse meio que o indivíduo vivencia, que é tão denso, tão amplo, você vai compreender então que esse adoecimento não é algo inventado. Ele ocorre. Por exemplo, estresse, burnout, são elementos a qual o ambiente e os fatores de trabalho do sujeito ou as suas obrigações laborais potencializam ele vivenciar uma situação de adoecimento onde ele venha a sofrer, a ter desgaste emocional, a passar por processos de exaustão e outros fatores que vêm fazer com que o indivíduo não consiga reagir a respeito das questões que ele está vivenciando e não consiga desenvolver um bem-estar e um trabalho efetivo, ou pelo menos eficaz, ou como ele realizava por conta do processo de adoecimento. Quando você pensa sobre a questão também existencial, são conflitos do sujeito entre o seu interior e a relação do mundo que ele vivencia. Quando você pensa sobre angústia ou desespero, você está relacionado com a questão da existência do sujeito perante o mundo. Como ele enxerga o mundo, como ele percebe esse mundo e quais são as suas experiências de vida que podem favorecer ou possibilitar ele ter situações de adoecimento. Kierkegaard, tratando na sua perspectiva existencialista em uma reflexão filosófica e psicológica, ele dizia que a existência é pesada. O peso da existência sobre o sujeito é muito grande. E quando você pensa sobre esse mundo atual, os fatores do adoecimento psicológico, eles não são inventados, como eu lembro que certa vez um rapaz perguntou para mim. Eles são descobertos, eles são percebidos pelos pesquisadores e pesquisadoras da área da psiquiatria e da psicologia. E quando você observa todas essas circunstâncias, então você compreende que esses elementos relacionados ao adoecimento mental, ele está, de fato, atrelado a todo o processo da história de vida do sujeito, onde ele pode ter uma reação de buscar um cuidado, ou simplesmente ele vai levando essas circunstâncias sem nunca perceber a necessidade desse autocuidado e de compreender que ele precisa de ajuda para enfrentar o adoecimento. Quando você pensa sobre esses aspectos do adoecer nessa esfera psicológica, nós não estamos falando de algo que consiga ser visto no raio-x, ou de um exame de sangue. Nós estamos falando de algo que está relacionado com o psique do sujeito. E aí a palavra alma se adequa muito aqui. É a questão relacionada ao indivíduo e a sua existência, a sua relação com o mundo. É um vício que ele tenta parar e não consegue. É uma questão de luto que ele não conseguiu superar. É um momento traumático que ele vivenciou, que ele tem tentado superar essas circunstâncias e também não tem êxito. Ou situação onde o sujeito, por conta do trabalho e das suas inúmeras questões, vem a sofrer constantemente. Pensar a questão de superar esse adoecimento, ela exige de nós um cuidado que está atrelado às questões das ciências da saúde mental e também à disposição do sujeito na sua vontade e liberdade de lidar com essa circunstância e buscar essa ajuda.
Embora os fatores do adoecimento sejam diversos, uma questão é certa: o tratamento ele é eficaz, ou pelo menos colabora e ajuda com o sujeito quando esse entende que precisa de ajuda. Quando esse entende que deve buscar, dentro do set psicoterapêutico, dentro dos espaços psiquiátricos, dentro das questões de trabalho da saúde mental, o bem-estar e promoção de cuidado com ele, para que assim ele possa compreender esse adoecimento no sentido de reconhecer isto e, por seguinte, a busca aí, pelo menos, de um bem-estar e qualidade de vida por meio de um tratamento. Há patologias que elas não têm cura, isso é um fato, mas o tratamento é muito eficaz para que a pessoa possa ter melhor qualidade de vida. Existem inúmeros fatores de tratamento. O que deve ser buscado é o que tem apoio científico, tem embasamento teórico e que colabora de fato com dados comprovados para o bem-estar do sujeito e também de toda a sociedade. Pensar sobre a questão do adoecimento não é pensar em algo ruim, mas é pensar que existem elementos muito bons para promover saúde mental e bem-estar para a vida de todas as pessoas. Até o próximo vídeo.